A guerra no Oriente Médio está concluindo a sua terceira semana. E o que tem se visto é o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tentar produzir uma resolução a respeito do conflito sem conseguir. Se a resolução é vista como favorável a Israel, China ou Rússia vetam. Se é vista contra os interesses de Israel, Estados Unidos vetam. E assim vão se sucedendo as reuniões do organismo sem que cheguem a um consenso. E isto se dá por causa de um absurdo que ainda predomina, que é o poder de veto que as 5 privilegiadas potências, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, têm no Conselho de Segurança. Uma danosa herança de decisões tomadas ao fim da Segunda Guerra Mundial, dando aos vencedores esse privilégio. Hoje, potências consagradas como Alemanha e Japão, ou emergentes como Brasil e Índia, buscam alcançar o mesmo privilégio. No entanto, o que deve acontecer é acabar com isso. Todos os 192 membros devem ter os mesmos direitos. Fato que só acontece quando as votações vão para a Assembleia Geral. E, a propósito, está marcada para este sábado uma Assembleia Geral e espera-se que da mesma saia alguma decisão concreta a respeito da guerra. Enquanto isto, israelenses e terroristas do Hamas seguem se matando. E em meio a esse cenário vai aumentando o número de mortes de civis palestinos que estão confinados em Gaza e que se tornaram reféns da organização terrorista que os usa como escudo. E estas mortes de civis palestinos levaram a um confronto diplomático entre o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, e o governo de Israel. Tudo por conta da posição assumida por Guterres, a qual, por um lado, extrapola os limites da isenção que o posto exige, por outro, chamou a atenção para algo que consterna o mundo. Se não, vamos aos detalhes. Não caberia agora a Guterres dizer que os palestinos foram alvo de 56 anos de ocupação sufocante, que eles viram como sua terra era devorada sem cessar pelos assentamentos e assolada pela violência, sua economia asfixiada, sua população deslocada e seus lares demolidos. Tudo isso poderia ser colocado para discussão no âmbito de negociações entre israelenses e palestinos, com vistas à almejada constituição de 2 estados. Não agora em meio à guerra. Porém, o que procede na fala de Guterres é algo que está chamando a atenção do mundo. O número de civis palestinos que estão morrendo em decorrência dos bombardeios de Israel. É claro que é sempre importante lembrar o que Israel sofreu. Um terrível ataque terrorista que matou 1.400 pessoas pelas formas mais cruéis possíveis. Fato que dá direito a Israel de responder na caça ao Hamas. O problema é que esses terroristas se misturam à população civil, e esta fica exposta aos ataques. E quando se vê que da mesma forma como morreram crianças, mulheres e idosos em Israel, estamos vendo a mesma coisa com a população, cujo, entre aspas, pecado é em decorrência do histórico conflito na região, estar subjugada a uma organização terrorista em uma estreita faixa de terra. Assim, se as imagens dos ataques terroristas em Israel apavoram o mundo, da mesma forma o mundo se consterna em ver civis indefesos serem bombardeados. É isso, inclusive, que fez crescer pelo mundo os protestos contra Israel. Se num primeiro momento houve a devida condenação ao Hamas, com exceção de alguns radicais, inclusive aqui do Brasil, o transcorrer das ações fez as pessoas pelo mundo afora ficarem consternadas com as mortes de civis palestinos. Como escreveu o editor sênior de internacional do New York Times, Thomas L. Friedman, o Hamas força Israel à loucura para incendiar a aproximação árabe-israelense. Muito tem sido lembrada a frase da ex-primeira-ministra e figura histórica de Israel, Golda Meir. Ela disse:
Nós podemos perdoá-lo por matar nossos filhos, mas nunca podemos perdoá-lo por nos fazer matar os seus filhos. A frase é contundente, mas reflete a realidade da região. É ódio gerando ódio. E o pior é que estamos vendo isso em escala crescente, num conflito que pode se ampliar se não houver uma ação imediata e forte para contê-lo. Com o panorama internacional, Jurandir Soares.